Boa noite, Igreja de Cristo. Glorificado seja o teu nome por mais este encontro do povo de Deus, por mais esta reunião de oração, de adoração, de estudo da palavra do nosso Pai e do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos orar inicialmente buscando a presença do nosso Pai. Bendito Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Tu és todo-poderoso, tu és excelso, único Deus vivo e verdadeiro, merecedor de toda adoração, o único Deus merecedor de todo louvor, toda glória. Nós te glorificamos, te bendizemos. Nesta noite, o teu povo reunido engrandece o teu nome, pelas bênçãos recebidas, por toda a graça do Senhor, graça que nos salva, que nos concede luz, milagres do dia a dia. Bendito seja o teu nome, Senhor, nós te adoramos. Esteja conosco nesta noite. Nós te bendizemos, pois precisamos de ti. Glorificamos o teu nome, te invocamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, com alegria, vamos abrir a palavra do Senhor no texto inicial que se encontra em Atos. Atos, capítulo 9, de 10 a 17. Atos 9, de 10 a 17. Nós temos aí no capítulo 9 a conversão de Paulo e a visita de Ananias. Na sequência, esse texto, pequeno trecho aí que nós iremos ler a partir do versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Até o versículo 17 desse texto, que os irmãos conhecem, um texto lindo da palavra do Senhor. E, irmãos, nós vemos aqui a presença do Pai, do Espírito Santo de Jesus, na conversão de Saulo, nesta visita de Ananias. E nós vemos ali que Paulo estava orando, versículo 11. E nós vamos orar também a este Deus neste momento, clamando ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude, clamando ao Pai que nos ilumine. E também, irmãos, glorificando a Deus pelas vitórias, pelos milagres, pelas respostas de oração, clamando ao Senhor pelos desempregados, pedindo ao Pai pelos enfermos, pelos nossos lares, missionários, tantos pedidos pela sua casa. Quem sabe a dor que você está enfrentando, a sua família, interceda. Vamos orar. Deus eterno, Deus grandioso, retornamos à tua presença em humildade para te adorar, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, vitórias,
Bênçãos do trabalho, do pão de cada dia, da salvação acima de tudo. Bênçãos de cura, Senhor, de libertação, de graça das tuas mãos sobre o teu povo, nossos lares, os teus servos e servas espalhados neste mundo, nossas famílias, nossas casas. Bendito seja o Senhor que não nos abandona. Louvado o teu nome, Senhor, porque nós podemos depositar no teu altar nossas dores, nossas aflições. Toma nas tuas mãos nossas ansiedades. Os enfermos, ó Pai, cura. Restaura, Senhor, os nossos irmãos, nossos familiares. Tu és o Deus soberano sobre a enfermidade, Deus que curou, Deus que ressuscitou. Louvado seja o teu nome e ainda faz estas maravilhas. Abençoa os que estão desempregados, precisam de uma porta aberta, ou precisam da bênção do Senhor no trabalho, para uma nova condição. Abençoa o teu povo na vida profissional, os teus jovens chegando ao mercado de trabalho, aqueles que já estão há algum tempo. Fortalece, dê a tua graça, dê a tua bênção, Senhor, sobre estas vidas. Os que estão enfrentando problemas familiares, problemas conjugais, também conceda a tua graça. Tu és Deus da família. Abençoa os lares da tua igreja, os lares dos nossos irmãos. Visita com a tua bênção, com a tua graça, Senhor. Nós te pedimos, clamamos ao Senhor que o Senhor abençoe nossas igrejas, a igreja a qual frequentamos, pastor Gustavo, demais irmãos, presbíteros, diáconos, todos os líderes, professores, todos os que se envolvem na tua casa. Abençoe as demais igrejas, povo do Senhor. Clamamos pelos missionários espalhados neste mundo, no nosso país, atendidos pela nossa igreja através do GAMI. Abençoe aqueles que estão à frente com seus lares, suas crianças, nos seus projetos. Pastor Igor, que também lá está. Abençoe, Senhor, com a tua luz, com a tua direção, com a tua força, com a unção do Senhor, que o teu Espírito presente conceda graça. Nós te pedimos nesta noite e louvamos, porque sabemos que tu és um Deus que responde, que vê, que abençoa. Deus vivo e verdadeiro. Bendito seja o teu nome nesta noite. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós continuaremos o nosso culto fazendo a segunda leitura em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses 1, de 1 a 11. E o texto nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Texto de Filipenses, conhecido dos irmãos, texto rico da palavra do Senhor, e nós vamos, irmãos, clamar ao Senhor que nos ajude no estudo dessa palavra. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te clamamos, te pedimos que o Senhor esteja conosco no estudo da tua palavra, santa e augusta.
Nos ajude, Senhor, e nos ilumine, pois precisamos da unção do Teu Santo Espírito, para que assim possamos crescer, sermos admoestados, sermos consolados, convertidos, transformados pela Tua Palavra. Nos ajude. Nós precisamos do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a situação de Paulo não era nada fácil. Ele estava preso em Roma, acorrentado ali a 2 soldados. Poderia estar reclamando, poderia estar lamentando. Quem sabe se fosse eu, estaria ali reclamando e lamentando. Porém, Paulo escreve esta carta, esta bela carta, linda carta aos Filipenses. Curiosamente, apesar de todas essas circunstâncias, a carta irradia alegria. Alegria numa situação tão adversa. Haviam motivos para este regozijo do apóstolo. Cristo estava sendo proclamado e os crentes de Filipos estavam em comunhão. E, acima de tudo, Cristo reinava ali naqueles corações. E ao escrever esta carta, meus irmãos, Paulo recordava certamente os fatos, eventos do início da igreja ali em Filipos. Certamente ele relembrava da visão que teve de um homem que disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Após a visão, imediatamente eles partiram. Certamente Paulo se lembrou de Lídia. Os irmãos conhecem. Lídia, que teve a sua conversão e abriu a sua casa para o início da igreja. Esta mulher ali, que foi uma bênção, uma mulher rica e religiosa, que foi alcançada pela graça do Senhor, graça que se revela a todos. Também Paulo pensava na jovem possessa. Os irmãos se lembram da situação desta jovem, que foi liberta pelo poder de Cristo e no nome de Jesus. Ela era possessa de um espírito adivinhador. Paulo também se lembrava, ao escrever esta carta de alegria, da conversão do carcereiro. E que quando este homem perguntou: que devo fazer? Que devo fazer para que seja salvo? Todas essas imagens, irmãos, vinham à mente de Paulo. Dessa forma, ele escreve esta alegre carta, regozijando no Senhor. As cartas de Paulo, irmãos, trazem preciosas orações. E nesse trecho nós temos uma oração pelos filipenses. Uma bela oração. Eu gostaria de, a partir desse texto, refletir com os irmãos sobre algumas características da oração de Paulo, algumas características da oração deste servo do Senhor, dentro desse texto aqui, com base nesse texto. A oração de Paulo, irmãos, está aí no versículo 3, era uma oração de recordação, Versículo 3 nós vimos: por tudo que recordo de vós. E algumas coisas nós já vimos na introdução da recordação de Paulo de Lídia, do carcereiro e de várias situações e eventos ali que demonstraram a grandiosidade de Deus e a operosidade do Espírito Santo naquela igreja, naquela localidade. O pensamento popular nos diz uma frase, nos diz assim: recordar é viver. É muito bom, irmãos, recordar os fatos, principalmente das coisas boas. Que regozijo em recordarmos, em rememorarmos as obras de Deus. E com o apóstolo Paulo não é diferente. Na sua oração, ele recordava dos crentes de Filipos, que ali foi a primeira igreja de Paulo em solo europeu, a primeira igreja que aquele servo do Senhor plantou em solo europeu. Essa lembrança não ficava apenas na memória do servo do Senhor. Os pensamentos
o levavam a orar por eles, orar por aquelas pessoas e famílias. E ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo então agradecia a Deus pelas recordações por aqueles irmãos. Certamente, irmãos, eram lembranças de bênçãos, Eram recordações de livramentos diversos. Quantos momentos de trabalho árduo, certamente, e difícil envolveram aqueles momentos. Certamente Paulo se lembrava dos detalhes, também de situações corriqueiras da vida comum. E no versículo 8 o apóstolo expressa: a saudade que tenho de todos vós. A saudade que tenho de todos vós. Por todas essas lembranças, então, Paulo dava graças. Paulo dava graças. Nas suas orações, você se refere apenas ao futuro? Nós somos assim. Quantas vezes, ansiosos, oramos ao Senhor pelo dia de amanhã, pelos desafios, pelos mistérios do futuro, e muitas vezes nos concentramos apenas em clamar em segurança ao Deus, bênçãos ao nosso Pai, nos projetos e planos que estão sendo elaborados em nossas vidas, pelos nossos lares. Muitas vezes também nós oramos apenas com base no presente, aquilo que estamos enfrentando no momento atual, na situação atual, um projeto, um emprego, uma condição física, uma condição de saúde, uma condição familiar. O presente toma a nossa preocupação e o nosso tempo. O momento é o que importa é o agora. E isso vai tomando conta das nossas petições. Paulo nos ensina, irmãos, que devemos relembrar as maravilhas, as bênçãos das pessoas e dos fatos. Nós sabemos que o servo do Senhor disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta do Senhor falou isso, rememorar tudo que o Senhor já fez e provou sendo o Todo-Poderoso. Rever o passado, irmãos, fortalece o presente e norteia o futuro. Eu vou repetir. Rever o passado fortalece o presente e norteia o futuro. Conduz então ao agradecimento, ao louvor ao Senhor. Então a oração de Paulo era uma oração de recordação, com base nesse texto. Nós vemos também no versículo 4 que a oração de Paulo era uma oração constante. E ele diz aí no versículo 4, fazendo sempre, com alegria, súplicas, e aí ele continua, fazendo sempre. A lembrança dos crentes era o combustível da oração do apóstolo e o impelia a interceder. Com frequência, Paulo intercedia pelos filipenses. Com frequência. Eles tinham um lugar frequente e especial na sua vida, na vida do servo do Senhor. No versículo 7 ele nos diz: porque vos trago no coração. Porque vos trago no coração. Que linguagem poética significativa, que verdade significativa. Como se esquecer de alguém que habita no coração? É possível se esquecer de alguém que habita no coração? Uma mulher grávida carrega na barriga a criança e dela jamais se esquece. Semelhantemente, Paulo carregava esses irmãos no coração. Como se esquecer deles? Como se esquecer deles? Como deixar de orar por eles? O texto nos diz: vos trago. E aí nós vemos o presente. Eu vos trago no coração, é o tempo presente. Assim o apóstolo sempre fazia súplicas por eles. Sempre fazia. O apóstolo Paulo, irmãos, era um homem de oração. Nós vimos no primeiro texto que lemos
quando o servo do Senhor foi atrás dele, né? Paulo estava orando logo após a sua conversão. Vai que ele lá está orando, ele está orando. A vida desse homem, desde o início da sua conversão, foi pautada pela oração. Em outra carta, Paulo alerta sobre a necessidade da oração constante. E ele nos diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. É interessante, irmãos, que nós temos que reconhecer que somos disciplinados para algumas coisas. Temos disciplinas para algumas coisas. Determinadas atividades fazemos constantemente. Constantemente. Você deve estar pensando aí, eu também aqui, algumas dessas atividades que nós não nos esquecemos e fazemos com regularidade. Ninguém precisa mandar, ninguém precisa insistir conosco. Essa realidade, diante dessas necessidades que atendemos, nós devemos pensar, irmãos, diante dessa situação agora apresentada pela palavra, de sermos assim também nos momentos de oração. As coisas de Deus, como temos sido para com as coisas de Deus? Temos tido regularidade, disciplina, temos dedicado o mesmo tempo que dedicamos a essas outras coisas? Será que temos sido constantes nessas atividades, na oração, na leitura da palavra do Senhor? Há constância por parte da sua vida, na sua dedicação? Há constância por parte da minha? Como temos sido constantes para as outras coisas? E quanto às coisas do Senhor, quanto aos momentos de oração, precisamos pensar nesse importante meio de graça que o Senhor nos concede, a oração. Paulo não brincava com essas coisas, com as coisas de Deus. Sempre estava suplicando, clamando, e aqui sempre clamando e suplicando pelos filipenses. Então, irmãos, a oração de Paulo era uma oração constante. Mas nós vemos também que a oração do servo do Senhor era uma oração com alegria. No versículo 4 ele diz: eu oro e falo e rogo ao Senhor com alegria, fazendo sempre com alegria. A alegria é um tema dominante na carta aos Filipenses. Ela aparece 16 vezes na carta, em forma de outros termos, regozijo, júbilo, mas todos eles atrelados ao conceito de alegria. Não poderia ser diferente também com a questão da oração. A oração tinha que estar envolvida nesta dimensão da alegria que o apóstolo fala na carta. Com alegria, Paulo intercedia por aqueles irmãos de Filipos. As coisas de Deus alegravam o coração do apóstolo. Devemos também pensar nas coisas que fazemos com alegria. Às vezes temos satisfação num programa, numa atividade. Alguns gostam de ler, né? De participar de agrupamentos, de festas. Alguns gostam das redes sociais, da internet. E como essas coisas muitas vezes, irmãos, consomem as nossas horas. E fazemos tudo isso com muita alegria. Permanecemos horas, às vezes, no computador, horas conversando com as pessoas. E fazemos tudo com alegria, tudo isso com alegria. Nos aplicativos, nos jogos da internet, não é? E se eu gasto tempo, é porque eu gosto. Se eu gasto tempo, é porque há prioridade, eu tenho prazer naquilo. Mas, irmãos, e com respeito às coisas do reino? Temos cultivado a mesma alegria e o mesmo prazer? O mesmo regozijo em fazer? Perguntaram um homem a um servo do Senhor: o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? O que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? As duas coisas são importantes, são fundamentais. Não podemos ficar como pássaros sem asas, ou como pássaros com uma asa apenas. Temos que reconhecer que muitas vezes falhamos. E, irmãos, muitas vezes a oração torna-se para nós algo penoso, uma obrigação, nunca feito com alegria, nunca feita com alegria. Nós lemos e sabemos que em Lucas, Jesus passou a noite orando
ao Pai, para tomar uma decisão, a escolha dos apóstolos. Certamente ele fez isso com alegria, e após esse período de oração, ele escolheu os apóstolos. A oração de Paulo era uma oração feita com alegria, com satisfação em estar na presença do Pai. Mas nós aprendemos também, irmãos, a partir desse texto, que a oração do apóstolo era uma oração abrangente. Ele diz aí no mesmo versículo 4, súplicas por todos vós. Por todos vós. Não está escrito súplicas por alguns de vós, mas por todos os servos do Senhor ali de Filipos. Paulo conhecia os irmãos daquela região, daquela igreja. Certamente ele sabia das necessidades desses servos e servas. Desta forma, irmãos, ele orava então por aqueles irmãos. O texto nos dá a entender que ele orava de maneira sistemática por todos eles. Por todos eles. Paulo conhecia certamente os seus nomes, as suas lutas, e quantas lutas eles enfrentavam e estavam enfrentando: perseguição, pressões dos falsos ensinos, das heresias, não é? Os falsos apóstolos. Então, irmãos, dar importância significa e implica em conhecer detalhes. Existem algumas coisas ruins de ouvir, nós sabemos disso. Algumas notícias são ruins de sabermos, mas, irmãos, algumas coisas são boas em saber, em ouvirmos. Como é bom descobrir, por exemplo, dentre essas coisas boas, que alguém está orando por nós. Você já ouviu alguém falar para você e às vezes você se surpreendeu, alguém se aproximou e falou: eu estou orando por você. Como é bom saber disso. Uma vez uma irmã me encontrou e disse isso: estou orando por você, Deus te abençoe. Louvado seja Deus por isso. Precisamos, irmãos, da intercessão. Precisamos das súplicas e também precisamos interceder. Você já foi surpreendido com essa boa notícia? Olha, eu estou orando por você. É algo muito agradável de saber. Temos a sensação de que aquele irmão, aquela irmã, se importa conosco. Se importa conosco. Temos orado pelos irmãos, pelas pessoas, temos orado pelo nosso lar, pelos irmãos da igreja, temos intercedido, temos buscado o Senhor em favor deles, sabemos os nomes, as dificuldades, os problemas, também as alegrias, as respostas. Temos reconhecido isso, meus irmãos. Poderíamos citar ainda os missionários, servos do Senhor, líderes, os enfermos, os desempregados. Poderíamos citar os pastores, aqueles que estão aflitos, os que estão investidos de autoridade. Essas pessoas têm encontrado lugar em nossa agenda de oração, e Paulo ainda fala: em todas as minhas orações. Ele era um homem de oração. Um homem de oração. Hoje está na moda falarmos de inclusão, não é? É um termo conhecido, importante, e está aí como um termo do momento, inclusão. Então nós podemos dizer que a nossa oração precisa ser inclusiva, incluir, englobar a todos, amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, situações, todas essas condições que temos lido aqui na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, das 7 frases da cruz, 3 frases foram orações. Das 7 frases da cruz, 3 delas foram orações. A primeira foi em favor dos que o crucificavam. Então, irmãos, não limitemos a inclusão de pessoas em nossas listas de oração, a partir também desse exemplo de Jesus. Então, a oração de Paulo era uma oração abrangente. Queridos irmãos, na conclusão deste estudo, breve estudo, desta reunião de oração, nós vimos algumas características da oração do servo do Senhor de Paulo. E também nós podemos deixar para os irmãos quais os objetivos dessa oração. Nos versículos 9, 10 e 11 nós temos aí os objetivos dessa oração, que o amor deles, dos filipenses,
transbordasse, que fosse um amor pleno de conhecimento, de percepção, que eles aprovassem o que é excelente, que fossem sinceros, inculpáveis, que fossem cheios do fruto de justiça e que fossem para a glória e louvor de Deus. São os objetivos da oração do servo do Senhor, nos versículos 9, 10 e 11. Bendito seja o Senhor que nos ensina através da sua palavra, dos seus servos, irmãos. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém.